capítulo 14. Nós vamos começar no versículo 1. Diante da presença do Senhor, nós nos colocamos de pé. Então, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, queremos, ó Pai, te dar graças nessa hora, pela tua presença que já tem testificado em nosso coração o quanto o Senhor, Deus, tem amor e cuidado com nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a compreendermos o desejo do Senhor para nossas vidas nesse tempo e que possamos viver, ó Pai, de acordo com ela. Em nome de Jesus, perdoa os meus erros, as minhas falhas e me usa como instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. É interessante essa palavra, porque ela fala de uma forma, muito bonita e muito erudita, aquilo que mais pega na gente, Principalmente as mulheres. Não vou falar que homem não, viu? Homens, fiquem muito atentos, Apesar de eu estar falando mulher aqui, mas homens também. Fala Deus, se fala mesmo, porque muitas vezes nós pensamos, que tanto homem quanto mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Uns com umas características mais marcantes, do sexo masculino, e do sexo feminino com outras características mais marcantes. E uma das características marcantes da mulher, e que Deus abençoou, é o falar. Falar, 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 falar e continuar falando, Essa é uma característica da mulher. Como a mulher gosta de falar. E sabe por que gosta de falar? Porque a mulher tem direito de falar até 8.000 palavras por dia. Enquanto que ao homem é dado direito de só 4.000. Mas ele normalmente usa 100, 200 e olha lá. Aí a mulher, sábia, vai lá, usa as dela e a que sobrou do marido pega as dele também. Alguém concorda comigo? Alguém discorda de mim? Mas, brincadeiras à parte, nós temos aqui algo muito poderoso que Deus entregou para as mulheres, que é a fala. E como a Bíblia mostra para a gente, a mulher, em toda a Bíblia, ela é a mulher que edifica o seu lar, que edifica a sua casa, que traz o conforto, que traz o aconselhamento, a exortação, para os seu esposo, seus filhos, filhas, amigos, vizinhos, familiares. A mulher sábia, ela sempre tem uma palavra de vida na sua boca. Ela sempre tem uma mensagem de otimismo, para encorajar, para sustentar, para abraçar aqueles que estão à sua volta, todos eles, independente de quem seja.
independente do grau, né, de importância dessa pessoa. Porque muitas vezes, né, o círculo de amizades, por ter pessoas importantes, essas são mais atendidas do que as menos importantes por alguns, mas não por todos. A mulher sábia, ela não faz diferença, ela sabe que o respeito, né, é uma... não vou chamar de uma arma, né, mas também não de um remédio, mas de uma condição em que transforma todo o ambiente onde ela está. O respeito, né, a forma de enxergar o outro, nas suas qualidades, nas suas limitações, olhando para as suas limitações com o objetivo de ajudar essa pessoa a melhorar, e enquanto isso ela mesma vai melhorando, né? Porque vai aprendendo a lidar com muitas situações e vai aprendendo a pensar: isso eu não preciso ser, isso eu não preciso fazer. Da mesma forma que do outro lado, né, ela vai encorajando, vai ajudando, vai moldando, né, o caráter, os sentimentos, a vida daqueles que estão ao seu redor. E ela faz isso, a mulher sábia, de uma forma muito interessante. Porque normalmente nós temos, né, nós estamos na carne, somos carnais, não podemos esquecer isso nunca. Né? No nosso primeiro instante, o nosso primeiro momento é falar diretamente com a pessoa envolvida, não é? Com a pessoa que nós estamos vendo que está tendo dificuldade em alguma situação. Esse é o nosso primeiro momento. Mas hoje, de forma muito especial, o Senhor quer nos convidar a mudar de estratégia. Mudar essa estratégia. E ao invés de gastar essas 8.000, 10.000 palavras diretamente com as pessoas envolvidas no problema, nós falarmos com Ele, ainda que seja em silêncio, ainda que só Ele ouça aquilo que nós estamos falando. Mas falar de uma forma diferente do que a gente tem falado até aqui, até hoje, né? Porque até hoje, e isso inclui a mim também, tá? Não é nada pessoal com ninguém, mas normalmente a gente chega para Deus e vai orar assim: ô Deus, o Senhor não está vendo que fulano, ciclano, ele está fazendo? Olha o jeito que essa criatura me trata, olha o jeito que essa criatura fala, olha o jeito que essa criatura faz. Parece um mulambo na hora que vai sair de casa, todo arrumado, e a outra lá parecendo, né, um mendigo, e não sei o que, e pipipi, não corta cabelo, não escova dente, não tem, e não ir, né, não quer, tem preguiça, não faz, não ajuda, não lava uma louça, não pega um pano do chão, não pendura uma toalha no varal, não faz nada dele. Não é assim que a gente chega lá? Deus, cutuca lá, Deus. A gente chega lá reclamando. Reclamando do outro. Reclamando da outra. Isso a gente não precisa aplicar somente, né, a esposas a maridos, maridos a esposas. Filhos, pais, irmãos, amigos, né? Em todos os níveis nós encontramos essa dificuldade em nos expressar a Deus, apontando os defeitos. Que nós desejamos que Deus transforme na vida da outra pessoa. Não é assim? A gente mostra para Deus os erros da pessoa. Deus, você está vendo? Eu não aguento mais
Deus, eu estou falando isso para o Senhor já faz quanto tempo? E a pessoa não muda. Deus, vai lá, dá uma rachada na cabeça daquela pessoa, põe as coisas lá dentro. Não é assim? É desse modelo. É desse modelo. E por isso o Senhor, de uma forma muito amorosa, vem nos falar hoje. E não é um aconselhamento não, viu? Porque Deus não aconselha ninguém. Deus manda. Nós é que somos, desobedientes. Nós é que somos engraçadinhos, fingindo que não entende. E Deus manda. Ele não pede nada para ninguém, não. Se a gente obedece, glória a Deus, porque a gente mesmo é abençoado. Se a gente não obedece, vai ficando sentado no banquinho ali esperando. Continua sentado aí até o dia que você resolver mudar. E hoje ele fala para nós: vamos mudar o jeito de falar sobre essas pessoas? Vamos mudar a nossa forma de orar? Vamos trazer à existência as coisas boas que cada um de nós temos lá dentro? Quando você quiser falar de alguém, fale das coisas boas que essa pessoa já é e já faz. Certamente vai me agradar muito mais do que saber as coisas ruins que ela tem, que ela faz. As coisas boas que ela tem dentro dela, com certeza eu vou fazer questão de transbordar, de fazer aumentar, de fazer, cada dia mais evidente na vida dela. Porque muitas vezes nós enxergamos, mas a própria pessoa não. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Às vezes nós não enxergamos o defeito que nós temos. E também não enxergamos as qualidades que nós temos. Assim como nós não enxergamos os defeitos e as qualidades dos outros, e pelos quais nós estamos orando, pedindo para Deus, pelo amor de Deus, muda isso aí que eu não aguento mais. Não aguento mais essa criatura. Acho que a gente devia começar a orar assim, por nós mesmos, Eu não me aguento mais, Deus, dá para me mudar? Talvez Deus, vai tomar em consideração isso. Talvez não, eu creio que sim. Se eu começar a falar para Deus, Deus, eu preciso mudar nisso, me ajuda, porque até aqui eu não consegui, nós vamos ter muito mais respostas do que quando a gente fala, Deus, muda o fulano porque eu não aguento mais. E é interessante que todas essas situações, tanto o positivo quanto o negativo na vida das pessoas, Deus usa de uma forma maravilhosa para moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, fazer aumentar em nós o amor, fazer aumentar em nós a paciência, fazer aumentar em nós a semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. Eu posso dizer hoje, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É nesse ponto que nós devemos chegar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, Jesus Cristo, é o único que é chamado de cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ah, mas a igreja somos nós. Não é parede, não é cadeira, não é nada. Ok, concordo em número, gênero e grau. A igreja somos nós, mas é
somos nós desde que ele seja o cabeça. Porque não tem igreja que ande sem cabeça. A única coisa que eu conheço que anda sem cabeça é mula. Mula sem cabeça. Se vocês soubessem de onde que vem esse ditado popular, vocês não iam nem acreditar. O significado dele no mundo espiritual. Vocês já devem ter, mas posso falar, pastor? Posso falar? Mula sem cabeça. Lá no... não sei se é candomblé, não sei onde que é o negócio aí, eles falam que tem as mulas, né? As mulas que levam aí os entidades, né? Sobre eles são os mulos, os cavalos. E ali também eles dizem, né, sobre os pais de cabeça. Isso é muito sério, gente, porque eles têm que tirar a sua cabeça, que é Cristo, para permanecer a deles como sua cabeça. Isso é muito sério. Então, a nossa mente deve estar voltada, focada para não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que a minha cabeça pensante, sendo Cristo, aquilo que sai da minha boca seja abençoador, totalmente abençoador. Tanto para a minha própria vida, como para a vida daqueles que eu amo. Porque fala sério, né? A gente só se envolve em relacionamentos com as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós não amamos, nós oramos por elas. Mas nós não convivemos com elas. Oramos, né, por obrigação, porque a palavra manda a gente orar pelos nossos inimigos. Mas nós evitamos o convívio com essas pessoas. Então, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos que sejam cuidadas pelo amor de Deus, elas precisam ouvir de nós. E mesmo que não ouçam, né? Porque o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo muitas vezes. Passar o dia profetizando bênçãos na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque se essas pessoas estão bem provável que nós também vamos estar. Reclamar dessas pessoas, o que vai fazer? Só vai fazer aumentar o mal. Porque a gente vai ficar cada dia com mais ranço dessa pessoa. A gente vai ficar cada dia mais magoada com essas pessoas. Cada dia mais ofendida com essas pessoas. E esse não é o nosso propósito. Porque um coração magoado, ofendido, cheio de dor, ele não consegue, né, proferir a bênção. Não consegue tirar coisas boas lá de dentro. Por isso, né, que se eu ainda tenho um caderninho aonde eu anoto todas as ofensas e mágoas que são cometidas contra a minha própria pessoa, hoje, não é amanhã, é hoje, eu vou pegar esse caderninho, vou rasgar, vou pôr fogo, vou jogar fora e vou esquecer da existência desse caderno.
Porque o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. O perdão é decisão. E o resto é com Deus. Deus, eu não estou sentindo amor por essa pessoa, não. A minha vontade é de pegar pelo pescoço. Mas eu decido pela minha própria vida. Pela minha própria vida, viu? Porque quando a gente perdoa, não é por causa do outro, não. É por causa da gente mesmo. Porque não somos nós que carregamos o peso da ofensa. Somos nós que carregamos o peso da dor, da mágoa, da inconstância. Somos nós. O veneno, quem morre é quem toma. Então é por nós mesmos. Às vezes, né, eu uso, né, essa fala, né, que o cristão tem que cuidar, né, tem que ser, sim, né, muito cuidadoso, né, pela sua própria salvação. Temos que ser um pouco egoístas até e cuidar da nossa própria salvação, porque o outro me ofende, eu que fico mal. O outro me irrita, eu que fico mal. Ele vai embora, tá nem aí. Foi. E eu é que fico carregando aquele peso. Acorda. É você que está perdendo a bênção do Senhor. A presença do Senhor. A alegria, a constância, a paz. Tudo aquilo que é saudável, que pode edificar a sua vida. Então, qualquer seta que venha sobre a sua vida, lembra-se que é o Senhor que corta o arco e que quebra todas as lanças. É Ele quem é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa torre de guerra. Ele é o nosso descanso e é o nosso refúgio. No momento, né, em que a seta, que a flecha, que o dardo nos atingiu, ninguém é bobo de saber que não dói. Dói. Naquele momento, lógico, doeu. Acabou de me atingir, né? Ainda não ando anestesiado por aí. Mas eu não vou carregar aquilo comigo. Eu vou arrancar de mim, jogar fora e continuar proferindo palavras de bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que eu digo amar. Porque normalmente quem nos fere é quem nós amamos. É quem nós amamos que nos fere. Não é quem nós não temos contato, que nós não temos convívio, que nós não temos, né, nenhum tipo de relacionamento. Mas são as pessoas que nós amamos, que estão próximas, que estão perto de nós. Então que o Senhor hoje, né, venha assim, não só consolar o seu coração, não só trazer essa palavra de, né, transformação da sua mente, mas trazer essa palavra de vida e vida eterna. Porque é isso que nós buscamos. Vida e vida eterna. A mulher, ela tem muita vida dentro dela. Ela tem o dom da vida dentro dela. E como disse aqui a palavra que nós já falamos hoje, né? Está na boca do insensato, ou seja, a palavra, a vara é a palavra para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Então você quer ser preservado, quer ser abençoado, quer ser, né, cada dia mais, um ser, né, diferente, iluminado, positivo, tranquilo, cheio de alegria. Profere palavras de bênção. Mas não toma isso somente como um conselho para a sua vida. Ah, se fizer, vai dar tudo certo. Não.
Faça. Experimente fazer. Como diz a palavra, né? Ouse fazer e o poder lhe será dado. Porque com o mesmo pensamento de antes, nós não alcançaremos as bênçãos do Senhor. Com os mesmos pensamentos sombrios, os mesmos pensamentos maus, os mesmos pensamentos de morte, nós não alcançaremos as bênçãos do Senhor. Amém? Que possamos, nesse dia, entender o quanto o Senhor tem nos dado a capacidade para buscar da sua sabedoria, da sua direção e das suas bênçãos para a nossa vida e para a vida daqueles que nós amamos. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.